Olá, meu nome é Lilian. Estarei apresentando o trabalho intitulado Rousseau, contexto histórico, influências na educação moderna e contemporânea, elaborada pelos autores Lilian Fávaro Legrand Silassi e Emerson Pereira Branco. Na presente pesquisa, realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica, procuramos compreender o contexto histórico vivido por Jean-Jacques Rousseau no século XVIII, a relação do autor com o movimento denominado Iluminismo, bem como as suas contribuições para as questões sociais e educacionais da época moderna e contemporânea. Procuramos compreender também as influências das ideias de Rousseau para as teorias pedagógicas e as políticas públicas brasileiras atuais. Para tanto, temos que Rousseau nasceu em Genebra, em 1712, faleceu em Menonville, na França, em 1778. Rousseau defendeu com afinco a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Em suas obras, o autor fez críticas à sociedade, à educação e à política da sua época. Também enfatizou a valorização da experiência individual e a importância dos sentimentos e das emoções. Na obra Milho, foi efetivamente um ponto de encontro das grandes correntes e contracorrentes da época. Isso porque Rousseau fez crítica à educação autoritária até então existente. Rousseau também condenou a forma como a ciência e as artes foram aplicadas em favor de poucos e não para o bem comum. Para ele, o desenvolvimento das ciências e das artes fez com que o homem ficasse mais artificioso, seus modos não eram mais espontâneos, disfarçando, desse modo, o que realmente pensava. Rousseau e o contexto de sua época. Suas ideias influenciaram a política, a educação, a sociedade, com forte influência dos ideais iluministas e também, posteriormente, da Revolução Francesa. Assim, tivemos que o século XVIII foi um século de muitas mudanças, né? Marcado por muitas mudanças. A principal delas foi o conflito que resultou na Revolução Francesa, tendo em vista que as elites dominantes, para sustentar o alto padrão de vida por meio de taxas obtidas pela nobreza e seus feudos e os tributos recolhidos pelo Estado, viviam em condições dignas de vida, enquanto boa parte da população, ou a grande parte da população, passava fome. O Iluminismo, ou séculos das luzes, como ficou conhecido, foi um grande instrumento o Iluminismo, ou século das luzes, foi um grande instrumento da consciência individual, autônoma em sua capacidade de conhecer o real, onde as suas armas eram o conhecimento, a ciência e a educação. Desse modo, o iluminismo possui um caráter pedagógico enquanto projeto de formação do indivíduo. Pode-se dizer que a Revolução Francesa esteve relacionada, com a concretização dos ideais defendidos pelo iluminismo, ao ficar expresso em seu próprio lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Foi justamente essa liberdade e dedicação devotadas ao trabalho individual, aliado ao acesso dos intelectuais da época, que Rousseau enriqueceu as ideias e termos
inspirações para escrever suas obras. As influências de Rousseau na educação. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo fruto do seu tempo. Contudo, suas influências foram muito além, perdurando até os dias atuais. Em seu primeiro discurso, já havia um prenúncio. Quando se quer viver para além do seu século, não se deve escrever para tais leitores. Então, nós temos, né, que as ideias de Rousseau, elas foram disseminadas nos séculos seguintes. E aí, né, Rousseau, por se interessar pela vida do homem, foi o primeiro filósofo a preconizar uma pedagogia da existência, que voltou a olhar para o homem concreto, ele tal como é, ou seja, a criança é vista como o principal sujeito do processo educacional. O professor perdeu aí nessa propositura o papel central, ou tendo em vista que aqui, da forma como que Rousseau expõe, principalmente na obra Emílio, é possível compreender que a ideia está em o aluno, o educando, né, ser o protagonista da sua formação. E assim sistematiza-se a partir de uma concepção de educação que ficou conhecida como Escola Nova, originada da teoria da pedagógica que se opôs ao modelo tradicional. Conforme Saviani define, essa teoria mantinha a crença no poder da escola em sua função de equalização social. Então, neste momento, foi possível compreender como as ideias disseminadas por Rousseau ainda no século XVIII foram ultrapassando os séculos e chegou até o século XX, e essas ideias também estavam presentes na Escola Nova, na proposta, né, da pedagogia da Escola Nova. Como isso foi possível? Nós tivemos pedagogos, psicólogos, filósofos dos séculos XVIII, XIX e XX que disseminação das ideias de Rousseau. Alguns não concordaram na sua totalidade com as ideias de Rousseau, porém, cultivaram a essência dessas ideias. Quem são esses autores, né? Pestalozzi, Freud, Kierkegaard, Dewey, Kilpatrick, Claparède, Ferrier, Rui Barbosa, Maria Montessori, De Crowley, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Jacques Delors. Face ao exposto, é possível inferir que as ideias dos autores, elencados até o momento, relacionam-se com a pedagogia das competências, que tem como referência contemporânea a pedagogia do aprender-aprender, que no século XXI, né, no século XX, o relatório da Unesco, da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, com a obra Educação, um Tesouro a Descobrir, que foi coordenado por Jacques Delors, garantiu, né, que essas ideias permanecessem ainda no século XX. As ideias de Rousseau estenderam por séculos, permeando e influenciando a educação moderna e contemporânea. Nota-se que muitas delas estão se materializando nas políticas públicas brasileiras, como os parâmetros curriculares nacionais, elaborados sob forte influência do relatório Jacques Delors, e a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica, organizada para desenvolver competências e habilidades, também com traços marcantes dos
dos 4 pilares da educação defendidos por Delors. Diante do exposto, foi possível compreender o contexto histórico vivenciado por Rousseau, sua trajetória intelectual, como suas obras contribuíram para a educação, a política e a sociedade, denunciando, né, a política, as desigualdades, né, a sociedade da época e realizando aí uma proposta de educação. Os trabalhos de Rousseau e seus sucessores influenciaram uma nova pedagogia e, consequentemente, novas didáticas, trazendo novas perspectivas, muitas delas se materializando nas políticas brasileiras, como nos PCNs e na BNCC. Para a elaboração do trabalho, nós recorremos aos autores que constam na referência. Deixamos aqui o nosso contato e o nosso muito obrigado.